A partir de agora tá gravando, deixa eu ver se deu uma mensagem lá. Isso, a partir de agora tá gravando, beleza? Então vamos dar uma olhada. Vou esperar os colegas fazerem pra gente conferir a resposta, tá, Emanuel? Espera aí que eu levantei a mão pra mim mesma. Vocês têm a ferramenta de levantar a mão, pessoal, mas como eu tô com a tela um pouquinho reduzida, se vocês levantarem a mão, perguntem no chat também, tá? Que aí eu consigo ver que vocês perguntaram. Vamos deixar os colegas fazerem o cálculo para a gente saber se bateu o resultado aí com o do Emanuel. O meu cálculo é 35. Pode fazer tudo numa sequência só, tá? Não precisa fazer uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Pode fazer tudo isso numa sequência e colocar o resultado. Então, 35 mais 23 dividido por 7 vezes 4 mais 2. A minha calculadora sabe que ela tem que fazer primeiro a multiplicação, então eu não preciso me preocupar com isso. Menos 3 vezes 5. Então, acho que todo mundo mais ou menos chegou na mesma resposta. Ok. Eu pedi para que vocês me respondessem a forma fracionária, então, pelo jeito, todo mundo lembrou como é que faz para converter isso em fração. Ixi, minha fração veio mista. Então, como fração mista, isso aí é 35 e um sétimo. A calculadora de alguém respondeu fração mista ou só a minha? Que a minha está resetada. E aí, como padrão, ela mostra a fração mista. Isso vai depender da calculadora, tá? Algumas vão mostrar a fração mista, outras não. Eu vou pedir, então, para mostrar a fração normal. Então, Shift e o botão de fração. Então, 246 sobre 7, como vocês me responderam ali, beleza? E eu pedi o número decimal com 3 casas depois da vírgula. Então, isso é 35,14. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com uma calculadora científica e não for falado nada, for pedido uma certa quantidade de casas decimais, mas não for falado se é para considerar as 3 primeiras ou arredondar com relação às 3 primeiras, façam arredondamento, certo? Sempre façam arredondamento. Como é que funciona o arredondamento científico, arredondamento numa calculadora científica? Você estabelece um corte, então aqui é 4, 2, 8. Eu quero mostrar apenas as 3 primeiras casas decimais. Então, eu preciso olhar para o número que eu vou excluir, que nesse caso é 8. Aqui vai ser o meu corte. Se esse número for 5, 6, 7, 8 ou 9, então for maior do que 5, eu tenho que fazer o número que vai aparecer aumentar uma casa, tá? Então, esse 2 vai virar 3. Portanto, o arredondamento desse número correto, científico, seria 35,143 e não 142, tá? Então, a gente sempre arredonda. Ah, professora, mas o meu professor me ensinou diferente, me ensinou que tem que olhar que se é par ou é ímpar. Sim, a ABNT, né, que é a Agência Nacional de Normas Técnicas, tem uma norma que define os arredondamentos de uma forma um pouquinho diferente, mas não é a forma como os computadores e as calculadoras arredondam, tá? Porque em algum momento, lá naquela 16ª casa que a calculadora ignora, ela vai ter que arredondar. E esse arredondamento científico é feito de que forma? Pega o número, corta. Se depois vier um 5 ou mais, você arredonda o que ficou ali, coloca uma unidade a mais, né? Então, 142 vai passar a ser 143. Certo? Então, quando eu perguntar assim, com as 3 primeiras casas ou com as 5 primeiras casas, sempre arredondem essa casa aí de corte. Beleza? Então, o nosso número, aqui eu respondi como igual, porque é realmente a forma fracionária, e aqui eu respondi com aproximadamente. Aproximadamente pode ser igual com um tio, ou pode ser 2 tios assim, tá? Eu particularmente não sei se uma é português, outra é inglês. Deixa eu ver. Símbolo de aproximadamente. Símbolo, não simple. Símbolo com Y. Costuma ser duas ondinhas, 2 tios.
tá? Mas eu já vi com igual, talvez na hora assim de fazer mais informalmente, acaba usando o igual também, certo? Então, aí a gente testou o quê? Inserção de dados, a calculadora sabe que ela tem que fazer as multiplicações e as divisões primeiro, aqui no cálculo, até aqui na verdade, até aqui. Ela sabe então que ela tem que fazer nessa ordem para a nossa conta estar certa. E vocês relembraram como é que faz para a gente usar esse botão de conversão em fração. Esse botão aparece muito, tá? É um botão que eu sugiro que vocês, com certeza, daqui para frente, caso não conheçam antes, vão usar bastante, porque ele faz justamente essa conversão que os alunos costumam ter dificuldade. Ok. Também vimos na aula de ontem sobre esse botão do ANS, né? Que permite a gente usar a resposta que está na tela para fazer alguma conta. Então, por exemplo, eu posso pegar esse número todo e multiplicar por 2. 35 vezes 2 vai dar 70 e alguma coisa, né? 70,2857 assim por diante. Então, ele não está usando só o que está na tela, tá? Ele está usando todo o número que está armazenado na memória da nossa calculadora. Bom, o que faltou eu discutir na aula de ontem com vocês, aí eu vou pedir desculpa para quem participou da aula da noite, porque nem sempre eu consigo fazer a mesma coisa de manhã e de noite, e aí eu fico bem doida essa semana, porque minha cabeça fica pensando se eu já dei aquilo, aí eu já dei numa turma, não dei na outra ainda, eu fico confusa. A gente acabou usando ontem, tá? Mas eu acabei não explicando para vocês sobre os botões de segunda função que a nossa calculadora tem. Que botões são esses? São esses botões que estão aqui em cima, o Shift e o Alpha, tá? O que eles fazem é permitem que a gente use um botão como mais de uma função. Então, a gente tem dois botões de segunda função, vamos dizer assim, os outros são botões de configuração. Então, a gente tem o Shift, que eu vou escrever em laranja, porque em amarelo não aparece na folha branca. E eu tenho o botão do Alpha. Ambos os botões são botões de segunda função. Então, por exemplo, se você olhar... deixa eu pegar um botão aqui. Esse botão do seno, certo? Identifiquem aí o botão do seno na calculadora de vocês. Nesse botão, em um único botão, eu tenho três funções. Eu tenho a função do seno, da função trigonométrica seno. Eu tenho a função do seno menos 1, que é a função inversa do seno, tá? Eu vou falar sobre ela um pouquinho durante essa semana. E a gente tem também essa letrinha D, que serve para a gente poder armazenar na nossa calculadora certos números que eventualmente a gente possa utilizar. Números que você usa com uma certa frequência ou que você faz um cálculo muito longo, você pode armazenar esses números em certos lugares diferentes da memória dessa calculadora. Então, o mesmo botão tem três funções. Para acessar essas funções, eu vou ter que seguir as cores. Então, se eu quiser usar a função amarela do seno menos 1, eu tenho que apertar Shift e o botão do seno. E se eu quiser usar a letra D, eu tenho que apertar o alfa e o botão do seno também. Tá? Então, imagino que esses botões de segunda função você já conhecia. A gente acabou usando eles ontem, né? Para mudar o modo da fração, por exemplo, fração mista ou fração normal. Ali é outra conta, tá? Eu multipliquei por 2, não esqueçam. Mas eu acabei não falando desses botões, certo? Então, o Shift serve para acessar segundas funções, as que estão em amarelo aí. Então, segunda função de um botão. E vocês podem dar uma olhadinha aí na calculadora de vocês. Tem um monte de coisa em amarelo, não tem? Em cima dos botões tem várias coisinhas em amarelo. O INS, que a gente viu ontem, está em amarelo. Então, para usar o INS, que é um botão de inserção, eu tenho que apertar o Shift. Para desligar a minha calculadora, eu tenho que apertar o Shift. Para calcular porcentagem, para calcular pi. E tem outras funções também em amarelo. Percebam aí que tem três amarelos que estão um pouquinho diferentes do resto, tá? Esse S soma que está em cima do número 1, esse S var que está em cima do número 2 e esse CL que está embaixo do botão memória mais. Acharam esses três botões na calculadora de vocês? Me respondam aí no chat, por favor. O CL no botão de memória mais ou em algum outro botão, caso quem está usando o aplicativo, né, ou a calculadora diferente, o S soma e o S var, tá? Esses botões eles estão em amarelo, mas eles têm um negocinho assim como se fosse uma caixinha em volta dessas funções, tá?
Essas funções, elas são acessíveis sim pelo Shift, mas quando a minha calculadora está num modo específico, que é o modo de estatística. Aqui a gente não está no modo de estatística, a gente está no modo de cálculo normal, tá? Então, se eu apertar Shift e o botão 1, não vai acontecer nada. Apesar de eu estar apertando Shift. Shift e o 1, não acontece nada. Shift e o 2, não acontece nada. Não aparece nada na minha tela, tá? Então, esses botões que têm esse símbolo diferente, significa que são acessíveis sim pelo Shift, mas quando a calculadora estiver num modo um pouquinho diferente, tá? Qual que é a sua mesmo, Manuel? Peraí. A sua é a Plus. A minha não aparece na calculadora também. É dentro da função, esse S-SUM. Isso, é porque a tua é a 991, né, João? Isso aí. Isso, a tua... Cadê ela aqui? É que a tua é ali no Options, né? Quando a gente está no modo de cálculo, é aquele botão do Options, né? Acho que é Options, né, o teu. É que a tua é uma letra diferente que eu não lembro. Quem tem a calculadora um pouquinho diferente, a tua é esse botão aqui, não é, João? O de Options, que mostra as funções. Então, eu acesso o Mode, Só que aí eu coloco no Estatística, aí dali eu coloco Shift Stat, aí aparece ali Type, Data, Sum, Var, aí aparecem essas funções. O teu tá escrito Stat? Ali no número 1. Ah, tá. É porque a tua é um modelo que eu não é a 99. Não, a tua é essa aqui. É essa mesmo. Ah, tá. É que ontem tu me escreveu que era 991 outra coisa. ES Plus. ES. Não, mas peraí. Deixa eu ver que eu não tô doida aqui. É exatamente essa daí, professor. Não, eu sei. Agora, sim. Mas deixa eu ver aqui, quer ver? Vamos voltar aqui. Porque eu até estranhei porque não reconhecia a letra. Eu lembrava que a tua era uma dessa parecida com a minha. Já respondo, tá, Manuel? Já fiz tua pergunta. Já volto lá. Aqui, ó. Ou eu li errado, né? É que no chat ontem tu escreveu 991 EA Plus. Por isso. Ah, foi mal. Não, aí eu fiquei pensando assim, eu nunca vi essa. Deve ser uma meio termo entre a minha, que é a Lax, e a outra. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Não, né? Foi erro de digitação ali, não tem problema. Mas eu fiquei que não era exatamente essa aqui. Mas beleza. Aí porque tem um monte de modelo diferente, aí eu pensei, vai ver que é uma no meio das duas, né? Mais exótica. Mas beleza. Tá. Então é a ES. A ES eu sei. Tá bom. Bom, então deixa eu só terminar a conversa ali com o João. Isso, então, isso vai do modelo da calculadora, tá? A do João é essa aqui. Aí esse botão de acessar essas coisas tá aqui no Stat, que tá em cima do 1. Então, Emanuel, o teu também tá escrito Stat, né? Também tá escrito Stat em cima do 1. E não S soma e S var. Não tem problema, tá? É a mesma... significa a mesma coisa, só que é porque o modelo da calculadora é diferente. Mas mesmo assim, vocês conseguem ver que esse Stat tem um trequinho do lado, não tem uma caixinha do lado? Esse símbolozinho azul é justamente porque só é acessível quando a calculadora está no modo de estatística. A sua, Emanuel, é a ES Plus, né? A 82 ES Plus. Eu não tenho a foto dela aqui, mas eu sei que ela é um pouquinho diferente. Ela é mais parecida com essa entrada aqui, ó. Tá assim, em cima do 1. Eu tinha uma foto aqui, mas eu não acabei não colocando nesse curso, tá? Então, as funções que estão em amarelo e tem esse sinalzinho aí em volta, é porque elas são acessíveis sim pelo Shift, mas quando a minha calculadora estiver no modo estatístico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, o Shift serve para a gente acessar todas essas segundas funções da nossa calculadora, e em particular, por exemplo, para eu acessar a função de limpar a memória e limpar tudo,
tá? Então, eu gostaria que vocês limpassem a memória da calculadora de vocês. Identifiquem onde está o botão de Clear. A minha está aqui no botão de Modo. Quem tem aqueles outros modelos, deixa eu ver aqui onde está. O do Emanuel, vê se tá no número 9, que a minha fica no 9. A tua deve estar no 9, a do Emanuel deve estar no número 9 também, o botão de Clear. Então, vamos limpar a nossa memória toda para eu poder mostrar algumas coisas com relação a essa calculadora, tá? Então, vou apertar Shift, o botão onde está o Clear, que no meu caso é o modo, e vou limpar tudo. 3, igual, igual. As que tem o botão em cima do 9, a própria calculadora vai dizendo o que tem que fazer. Você quer limpar tudo, aperta 3. Quer limpar tudo, aperta igual, tá? Essa aqui não diz. Então, Shift, Clear, 3. Quero limpar tudo? Sim. Igual, igual, ele resetou toda a memória. Certo? Todo mundo conseguiu limpar a memória da sua calculadora? Quem está usando o aplicativo, eu confesso que eu não sei como é que limpa, tá? Imagino que deve ter um botão também para limpar a memória. Deixa eu ficar com a minha outra, que eu tenho uma outra aqui. Que aí eu consigo identificar com a 82. Eu tenho 5 calculadoras Cássio, tá? Pra vocês terem uma ideia. Essa outra, a outra perdida, já tive essa, tá na 7ª. Coleciono, sim, eu coleciono. Quando acaba a bateria, se vocês forem jogar fora, me passem, porque essa aqui eu ainda não tenho. Tem uma mais antiga, uma que se perdeu aí no mundo. Tem várias outras, tá? Sim, coleciono as minhas calculadorazinhas da Cássio. Aí eu confiro aqui nessa outra, que é mais parecida com a 82. Bom, limpamos a nossa memória, tá? Então, eu estava comentando sobre os botões de segunda função, que são o Shift e o Alpha. Uma coisa que eu quero que vocês percebam na calculadora de vocês é o seguinte. Aqui em cima não tem nada, tá? Só tem um símbolo, que é um Dzinho. Na nossa calculadora, como eu falei ontem, tem várias coisas que estão escondidas ali, que só aparecem quando a gente acessa a função da calculadora. Quando vocês apertam o botão de Shift, necessariamente aparece um Szinho aqui no canto de cima da calculadora, não aparece? Deem uma olhadinha. Quando vocês apertam o botão de Shift, ele aparece um S aqui em cima, certo? Apareceu na calculadora de todo mundo quando aperta o Shift? Isso significa que a calculadora foi acessado aquele botão e ela está esperando você colocar a próxima função. Então, uma forma de verificar se o Shift está apertado é se apareceu aquele S ali em cima. Quando eu acesso um botão de segunda função, por exemplo, aqui embaixo, onde tem o meu pi, o Szinho desaparece, tá? Então, ele está dizendo para você, ó, o Shift está apertado, o Alpha está apertado. Ele mostra isso para a gente, certo? Então, se eu apertar igual, eu vou ter o valor de pi, que é 3.14, 15, aquela coisa toda. A mesma coisa para o alfa, tá? Se eu apertar o botão de alfa, aparece aqui em cima da minha calculadora uma letrinha A. Apareceu aí para vocês? No aplicativo, na calculadora vai aparecer, tá? Quando vocês apertam o botão do alfa, tem que aparecer essa letrinha A aqui em cima. Apareceu? Principalmente para quem não estava no curso ontem à noite? Sim. Isso significa que o botão do alfa está esperando para ser utilizado. Isso significa que qualquer botão que eu apertar, vai ser utilizada a função vermelha desse botão. Se eu apertar alfa e o 9, que não tem função nenhuma, não acontece nada. Simplesmente desliga o botão do alfa, tá? Então, para que serve esse botão do alfa? O Shift, a gente viu aqui que tem um monte de função amarelas. Para que serve o botão do alfa? Bom, em vermelho, se vocês olharem aí na calculadora de vocês, a gente tem essas letrinhas que estão aqui maiúscula, tá? Então, a gente tem variáveis que são A, B, C, D, eu tô sem apoio no braço, vai ficar feio, E, F, X, Y, X e Y só. Tá? Vou deixar assim, depois eu vou falar o M. A gente tem uma variável de memória, que é uma memória diferente dessas outras, que é a M, essa letrinha que está em cima do memória mais. Também em vermelho, a gente tem aqui em cima uma letrinha E minúscula, certo? E em cima do botão do LN.
em cima do botão do LN tem um Ezinho minúsculo. E a gente tem também, aqui em cima, perto do botão de modo, talvez na calculadora de vocês esteja num lugar um pouquinho diferente, tá? Na 82 talvez esteja embaixo do botão de alfa, ou então embaixo do botão de menu, vocês vão conseguir identificar 2 pontos vermelhos. 2 pontinhos, aquele sinal de português, 2 pontos em vermelhinho. Encontraram aí na calculadora de vocês? 2 pontos vermelhinhos? Sim? Todo mundo achou? Quem tem uma calculadora um pouquinho diferente, pode ser que tenha um igual também do lado do Solve, tá? Isso é para a calculadora que resolve a equação. Bom, então esse botão vermelho do alfa acessa essas funções que estão aqui. Eu vou começar pela mais fácil, tá? Então eu vou começar de baixo para cima. O que são esses 2 pontos que estão em vermelho? Esses 2 pontos significam multicálculo. É só essa parte que vai ser igual à aula da noite, tá? Para quem tá aí, que estava ontem à noite, é só essa parte porque eu acabei não definindo isso ontem. Isso significa que eu posso fazer cálculos em sequência e a calculadora vai me dar o resultado de cada cálculo desse, um de cada vez. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 2 mais 5 ou alguma coisa muito mais complexa que isso, tá? Não, aqui eu vou mostrar só um caso mais fácil, mas poderia ser um cálculo bem mais complexo. Se eu colocar 2 mais 5 e depois dessa conta os 2 pontinhos e depois fizer 3 vezes 9, quando eu apertar Enter, ele vai me mostrar esse cálculo e depois esse cálculo na sequência, tá? Então, por que multicálculo? Permite que eu faça vários cálculos na sequência. Eu também consigo fazer isso simplesmente colocando os cálculos e apertando para cima e para baixo, como a gente viu ontem, para acessar as contas que foram feitas antes. Tá? Eu também consigo ver os cálculos que foram feitos antes, apertando para cima e para baixo. Por exemplo, 2 vezes 5 igual. Se eu botar para cima, apareceu aquela conta que eu fiz do pi antes. Tá? Então, eu também consigo navegar nos cálculos apertando para cima e para baixo. Aqui é uma função um pouquinho diferente, que vai usar uma memória diferente da calculadora. Então, como é que eu vou fazer essa inserção? 2 mais 5, que é o cálculo que eu quero fazer aqui. Depois desse 2 mais 5, eu vou colocar os 2 pontos. Então, os 2 pontos estão em vermelho. Portanto, eu tenho que apertar alfa e o vermelho e o botão onde estão os 2 pontos. Vai aparecer 2 pontos na minha tela. E agora eu vou colocar o cálculo na sequência, que é o 3 vezes 9. Façam isso aí na calculadora de vocês, por favor. Deixa eu botar de novo. 2 mais 5, 2 pontos, 3 vezes 9. Não apertem igual ainda. Colocaram esse cálculo? Tá lá na calculadora de vocês? Essa sequência de cálculos? Sim? Quando vocês apertarem o igual, ele vai mostrar o primeiro cálculo e vai te dar a resposta do primeiro cálculo. E quando eu apertar igual de novo, ele vai me mostrar o segundo cálculo e a resposta do segundo cálculo, tá? Então, essa função de 2 pontos, eu até falei ontem à noite, eu não vejo, assim, muita utilidade nela. Claro, se você for, de repente, não, eu prefiro inserir todos os cálculos, depois só ir pegando as respostas. Talvez tenha alguma coisa mais, assim, em particular, mas, particularmente, não vejo muita utilidade. Eu praticamente esqueço que esses 2 pontos existem. Mas é importante mostrar para vocês por quê? Porque 2 pontos também é o símbolo de divisão, tá? A gente também pode usar como símbolo de divisão. Então, é importante que vocês saibam que esses 2 pontos não é a mesma coisa que o símbolo de divisão, assim como eu falei ontem que essa vírgula que está aqui não pode ser usada como símbolo de separador decimal. Tá? Então, a gente tem que conhecer os botões, mesmo que a gente não use, a gente tem que saber o que não pode fazer com eles. É o caso desses 2 pontos. Então, se eu quiser voltar naquele primeiro cálculo, basta ficar apertando igual. Ele vai ficar alternando entre todos os cálculos que você colocou ali usando aquele botão de multicálculo. Se eu quiser apertar para cima e para baixo, nessa função não funciona, tá vendo? Não funciona mais o que estava ali armazenado. Se eu apertar AC e voltar, né, AC zera a minha tela, e eu apertar para cima, daí sim, 2 mais 5, 3 vezes 9... aquela conta que eu tinha feito antes, tá? E o pi continua lá. Então, nesse modo, eu aperto igual para alternar os cálculos,
Mas se eu quiser recuperar alguma coisa que eu tinha feito antes, eu tenho que apertar o AC para daí conseguir verificar o histórico de cálculo que foram feitos antes, tá bom? Quando eu aperto para cima e para baixo, o que ele vai me mostrar é o histórico de contas que foram feitas. Ah, que legal, então eu posso ver uma conta que eu fiz na semana passada ou ontem. Não, essa memória de cálculo aqui, ela costuma ser pequena, tá? Então, se você colocar uma conta mais elaborada, as coisas que estão mais atrás somem, tá bom? Vou dar um exemplo, ó. Aqui vamos ver o que eu consigo acessar. Eu acesso o pi, 2 mais 5, 3 vezes 9, 2 mais 5 que eu tinha feito separado, 3 vezes 9 de novo. Eu consigo acessar aqueles 4 cálculos e o meu pi, tá? Que eu tinha feito antes. Se eu colocar uma conta gigantesca aqui, dividido por qualquer coisa, gigantesca. Deixa eu ver se vai funcionar. E apertar igual, eu fiz uma nova conta com um número gigante. Então, a calculadora precisou deixar um pouco de memória para armazenar esse número. Vou apertar AC e vou apertar para cima para ver o que a calculadora vai me mostrar. A conta gigante, o pi, ainda está mostrando o cálculo de antes, tá? Vou colocar uma outra conta gigante, vou ocupar mais a memória da minha calculadora. Dividido é o problema. Mais qualquer coisa aqui gigante. Vamos ver o que vai mostrar. A conta gigante 2, a conta gigante 1 e acabou. Ó, acabou a memória. Não mostra mais, tá? Então, o que acontece? A calculadora tem várias memórias diferentes. Uma memória é a memória de entrada. Então, nisso eu posso usar o multicálculo. Eu posso colocar várias contas que eu vou estar usando uma memória de entrada. Quando eu aperto igual, esse cálculo não está mais na memória de entrada, ele está na memória de saída, que é uma memória diferente da calculadora. Se eu fizer contas muito grandes, eu não consigo mais acessar o que estava para trás, tá? Então, esse histórico ele é bem legal, a gente consegue voltar bastante cálculos, mas quanto mais complexos os cálculos, esses cálculos também vão ocupar a memória da calculadora. Então, quanto mais complexo, possivelmente menos linhas eu vou conseguir voltar nos cálculos que eu fiz anteriormente, certo? Mas o multicálculo é uma opção porque vai usar uma memória diferente da calculadora, da memória que estava ali. Beleza, então já sabemos o que significam esses dois pontos, apesar de eu não ver muita utilidade, eu não conhecer muita utilidade, essa é a função desses dois pontos. Esse Ezinho, que está aqui em cima do meu LN, o que é esse E? Esse E é um número irracional, que eu não sei se vocês já conheciam ele da escola. Gente, faz muito tempo que eu saí da escola, muito tempo. No colégio, vocês viram alguma vez esse número E? Ele apareceu na vida de vocês em algum lugar antes de quem já está na graduação e já se deparou com esse número E, que eu vou comentar daqui a pouquinho? O João diz que sim, mas alguém lembra de ter estudado esse número? Eu, particularmente, não. Sim? Ah, então tá bom. Beleza. Esse número E que tá aí, ele é um número irracional, assim como o pi é um número irracional. A nossa calculadora, o E e o pi são números importantes para a matemática, então a calculadora deixa um espacinho de memória reservado para guardar esse número. Então, se eu quero usar o número E e quero, por exemplo, saber quanto vale o número E, eu posso vir aqui e apertar alfa e E. Apareceu esse E bonitinho aqui desenhadinho. Quando eu apertar igual, ele vai me dar o valor do número E. Esse número E, ele vale aproximadamente 2,718281. Ele é um número irracional, tá? 818, né? Senão eu teria que arredondar. Ele é um número irracional, assim como o pi. Então, esses dois números estão armazenados na calculadora. Conseguiram fazer aparecer o valor do número E aí na calculadora de vocês? Ele está aqui em vermelho, então eu tenho que acessar ele com um alfa. Alfa, E igual. Conseguiram acessar? Todo mundo conseguiu fazer o E aparecer na sua calculadora? Então, esse número está aí. Com ele eu posso fazer conta, tá? Posso fazer E ao quadrado, E ao cubo, E menos 1, posso fazer o cálculo que eu quiser. Por exemplo, posso fazer E menos 1. Se ele vale 2,71, menos 1 vai dar 1,71 e mais as outras casas decimais desse número, certo? O pi
né, já aproveitando porque a gente está falando de números irracionais, o pi ele está salvo aqui, ó, em cima do botão que algumas calculadoras está escrito ESP, tá? Ou então vezes 10 elevado a x. Como ele está em amarelo, para acessar o pi eu preciso apertar o Shift. Então, se eu apertar Shift e o botão onde está o pi, vai aparecer o pi na entrada, eu aperto igual para que o valor de pi apareça na saída. Tá? Então, esses dois números estão armazenados. O que acontece de confusão que eu vejo com os meus alunos? O problema é que esse botão onde está o E, ele está assim. O E está aqui em vermelho, e eu vejo isso acontecer bastante. E eu tenho um E com um xizinho. Até o E é diferente, é um E assim, retinho, com um X aqui em cima. Acharam ali? No botão eu tenho o LN, o E na X e o E. O E vermelho é o número E. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo, esse número ao quadrado, tá? E é isso que eu vejo os alunos se embabacando na hora de fazer a conta. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte cálculo. Esse número E elevado ao quadrado, certo? E vale entre 2 e 3, então E ao quadrado vai valer entre o quadrado de 2, que é 4, e o quadrado de 3, que é 9. Mais perto do quadrado de 3, que é 9. Tá? Então, E ao quadrado vai dar alguma coisa aí, sei lá, 7, 8, alguma coisa. Como que eu posso fazer esse cálculo? Eu tenho dois jeitos de fazer esse cálculo. Ou eu vou até tentar seguir um esquema de cores aqui, tá? Que é onde eu vejo os meus alunos se perdendo bastante. Ou eu faço o número E, e quando eu coloco um número ao quadrado, eu tenho que colocar o símbolo do quadrado, que na minha calculadora é esse chapéuzinho, tá? Tem calculadoras que tem, aqui tem inclusive o x ao quadrado, ó. Vocês acharam na calculadora de vocês onde tem um botão escrito x ao quadrado? Ele deve estar nessa região aqui da calculadora, ó. Acharam? Sim? Então, na verdade, tem 3 jeitos de fazer isso. Jeito 1, jeito 2 e jeito 3. Um jeito é fazer o número E, que é um número assim como qualquer outro, tá? E elevar esse número ao quadrado. Meu vizinho tá batendo aqui em cima, sei lá o que tá fazendo. E elevar esse número ao quadrado. Então, eu vou apertar o E vermelho, Shift E, façam aí comigo. E vou elevar esse número ao quadrado. Como tem um botão específico para elevar um número ao quadrado, basta eu apertar esse botão. Vai aparecer um 2 ali do ladinho. Então, eu preciso acionar o E e acionar o botão do x ao quadrado. Isso vai ser a mesma coisa que E ao quadrado, que vai dar quanto? 7,4. Vou colocar assim. Conseguiram fazer aparecer o E ao quadrado e dar o resultado 7,4 na calculadora de vocês? Sim ou não? Sim. Vou de novo. O número E, certo? O número E, e vou elevar ao quadrado. Então, eu vou apertar o botão do quadrado, que é esse botão aqui, ao quadrado. Todo mundo deu certo? Beleza. Então, esse é o cálculo do E ao quadrado usando o próprio número E. Se fosse 2 ao quadrado, eu faria 2 ao quadrado, que é 4. Se fosse 25 ao quadrado, eu faria 25 ao quadrado, que é 625 e assim por diante. Então, eu usei o botão do quadrado. Como que eu faria isso usando o botão da potência, tá? Pode ser que esteja na forma de chapéuzinho. Chapéu significa potência aqui na nossa calculadora. Pode ser que esteja, vamos voltar lá nos modelinhos. Assim, tá? O x com um quadradinho, isso também significa que você vai colocar a variável e vai elevar a uma certa potência. Isso vai acontecer para quem tem calculadora com visor natural. E vamos ver quem tem lá HP. Quem tem HP vai estar assim, ó. Tá? Porque eu quero elevar um número. Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Ou se tem outro. Não, é esse aqui mesmo. Gustavo, você identificou aí o botão onde tá assim? Y elevado a x?
É isso mesmo? Tá. Então, agora a gente vai fazer esse número E ao quadrado com esse botão, certo? Com o botão onde a gente pode decidir a potência que a gente quiser. Então, ok. Então, eu vou fazer o meu número E, que é vermelho. O E, o botão do E, né? Que eu tenho que acionar com alfa. Então, vamos lá. Alfa E. E agora, eu vou colocar a potência que eu quero. Aí vai depender da calculadora. E eu vou elevar ao quadrado. Como eu usei o botão da potência, eu tenho que escolher a potência. Poderia ser 5, 7, 9. Nesse caso, a potência é 2. Conseguiram fazer aparecer algo assim na calculadora de vocês? Sim. Se sim, vocês têm que apertar igual, tem que aparecer o 7.8, 7.38 de novo. Então, apertei esse cara e coloquei o chapéuzinho ou o respectivo botão de potência que tiver na minha calculadora. Então, o número E vai ao quadrado. O símbolo é assim, ao quadrado, que significa E ao quadrado, tá? É a mesma coisa que o E ao quadrado. Nossa, professora, mas você está pintando de vermelho. Tô, já vou explicar por quê. Todo mundo conseguiu fazer o E ao quadrado usando esses dois botões? Sinceros. Sim? Deu certo? Ok. Se eu posso fazer desse jeito, por que que tem um botão assim, com E na X? Porque é o botão de potência. Geralmente a gente vai usar a potência do E, tá? O E é usado basicamente para fazer potências dele. Então, o que que acontece? O cálculo de E numa determinada potência é o cálculo que a gente mais vai usar. Então, quando eu quiser fazer E ao quadrado, ou E em qualquer potência, como eu já quero uma potência desse número, imagina que a potência seja 35. Eu teria que colocar o chapéuzinho, um parênteses e o 35 para ele ter certeza que vai pegar o 3 e o 5 como potência do meu E. Esse botão que está em amarelo já faz as duas coisas juntas. Ele aciona o E e o botão da potência, digamos assim. Na minha calculadora aparece o chapéuzinho. Em algumas calculadoras não aparece e é aí que dá problema. Então, se eu apertar Shift e o botão do E, a minha calculadora completa. Prestem atenção, eu não apertei o botão do chapéuzinho, eu apertei só o botão do E elevado a X, que é acessado a partir do Shift. Então, Shift e o botão do E. Aparece o E e o chapéuzinho automaticamente, porque a minha calculadora está configurada, ela faz isso. Quando vocês apertam aí na calculadora de vocês, Shift e o botão onde está o E, o que que aparece aqui na tela de vocês? Cada um tem que saber trabalhar com a sua calculadora. Na minha, quando eu aperto E na X, que é o botão acessível pelo Shift, perdão, o que ela faz é colocar o E e o chapéu, a minha calculadora, tá? Faz essa sequência. A de vocês aparece só um E retinho ou aparece também um chapéuzinho? Quem tem visor natural vai aparecer um espaço em cima. Deixa eu mostrar. Quem tem calculadora com visor natural, vai aparecer um espacinho em cima. Daí não tem dúvida, né? Que ali você vai colocar qual é a potência que você vai ter no seu E elevado àquela potência. Nesse caso, 2. Aí eu aperto igual, vai aparecer o número. Tá? Então, quem tem visor natural geralmente não dá dúvida, não dá problema, porque aparece o quadradinho ali em cima para eu completar. Quem tem a calculadora que não tem visor natural, se for a edição 1, não vai acontecer isso que aconteceu na minha aqui. Shift E, o que aparece? Na minha tem a opção de colocar a base E e o expoente, daí eu coloco o E e o expoente. Tá, mas você está usando... Espera aí. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Fica um quadrado embaixo e um quadrado em cima. É isso que você está dizendo, né, Emanuel? Tem dois quadradinhos separados. Deixa
deixa eu lembrar aqui. É que os quadradinhos são separados ali. É S plus. Faz tempo que eu não olho ela aqui. Tá, não. Tá, mas deixa eu te perguntar. Na sua plus, quando você coloca essa potência, você aperta o Shift e o E, e aí aparece o E com um quadradinho em cima. É isso, não é? Pode falar. Aí nesse quadradinho você coloca o que você quiser. O número Tá. que quiseres. Isso. Quem tem visor natural não é o problema, vai funcionar certinho. Ali, a do Emanuel, o visor é natural. Então, Emanuel, na sua aparece assim, né? Você aperta Shift e o botão do E, aparece o E e um quadradinho em cima para completar a potência, certo? A base já aparece sozinha porque você escolheu o botão do E, do número E. É isso ou aparece dois quadradinhos? Ah, tá, porque tem uma opção na nossa também que é x elevado a um quadradinho. Isso, exatamente. Então, porque tem essa opção do x elevado a um quadradinho, assim você está dizendo, né? Aparece esses dois quadradinhos. Ok. Tem que tomar cuidado pelo seguinte, se você usar essa opção, que tem que colocar a base e o expoente, a base não pode ser o E amarelo, tá? Ele tem que ser o E vermelho necessariamente, que eu nem sei onde tá aí. Cadê? Tá lá no 10 elevado a x. Tá lá embaixo. Isso, então, ó, se eu botar o quadradinho, como ele tem a opção de botar a base e o expoente, pode ser, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas você vai ter que colocar o E vermelho, que tá aqui embaixo, e a potência 2. Aí eu uso os botões aqui para fazer o cursor e ali para cima. 2. Vamos ver o que acontece se eu usar esse E amarelo que tá aqui, certo? Então, se eu fizer o quadradinho, completar com E amarelo, não completa, né? A tua completa, João? Não, nem funciona. Não funciona, tá? Então, é esse cuidado que tem que ter, e no visor natural tem que ter mais cuidado ainda. A Isabel, que tem a calculadora que não é visor natural, e o Gustavo. Quando vocês apertam Shift e o E, por favor, me respondam no chat. Aparece o E e o chapéu sozinho, automático, ou aparece só o número E? Porque a segunda edição aparece o chapéu, a primeira edição não aparece o chapéuzinho automático. E aí, quem não tem visor natural, Shift E, aparece o chapéu ou não? Da Isabel aparece o chapéu, ok? Gustavo, na sua HP, quando você aperta Shift E, aparece o chapéuzinho? Aparece, tá bom, beleza. Por que o problema, tá? Se aparece o chapéu, não tem problema. É só colocar o 2 e felicidade. Continuar o cálculo. O grande problema é que nas calculadoras desse modelo, na primeira versão, que eu me lembre, não aparece esse chapéu. E aí o aluno tem que colocar essas duas coisas juntas e saber que aquilo ali é uma potência desse número E. Deixa eu ver se o meu aplicativo aqui funciona, tá? Então, se a sua calculadora aparece de cara o E e o chapéu, beleza. É só colocar o E e o chapéu, que já apareceu sozinho, e completar com a potência que você quer. Provavelmente essa correção de aparecer um chapéu foi porque dava problema antes quando não aparecia e o aluno tinha que saber que aquilo era uma potência, tá? Deixa eu ver se o meu aplicativo dessa calculadora faz. Eu tenho um aplicativo que parece com essa, mas ele é bem ruinzinho. Ó, acho que vocês conseguem ver ali, né? Shift E, ali ele aparece também, ó. Ele completa com chapéu. O que acontece é que as calculadoras mais antigas não apareciam. Aparecia assim, ó. E aí o aluno tinha que colocar um 2 do lado e saber que isso significava E ao quadrado. Ali deu erro, tá? Mas se tá aparecendo, então já é uma preocupação que eu não preciso mais ter, porque as calculadoras já se corrigiram. Isso era um problema que acontecia bastante.
Só para vocês perceberem a diferença, escrevam os dois E's um do lado do outro. Façam alfa E e depois shift E. Vocês conseguem perceber que na calculadora de vocês isso aqui é diferente? Os desenhos do Ezinho são diferentes? Vocês conseguem perceber isso? Aparece aí? Na minha, tá vendo que são duas letras diferentes? Então, o que significa? O que vocês precisam saber com relação a esse botão? Que esse E na X é uma função. Isso significa que cada vez que eu uso o botão do E amarelo, eu tenho que dizer qual é a potência em seguida. Caso contrário, ele não vai funcionar. Se eu apertar Shift e o E e não colocar nada, é que ele pegou da resposta. Ele, safadinho, ele vai pegar da resposta. Mas a princípio tá errado, né? Não é a conta que a gente quer. Deixa eu ver. Ele pegou da resposta, aí não vale. Ele completou com a resposta, tá? Como é uma função, eu tenho que dar qual é a potência do x. Então, a principal diferença é que o E na x é uma função. Peraí que minha calculadora... Meu tablet... Tá cortado para vocês a imagem do meu tablet? Tá torta, né? Ah, vou coisar aqui. Eu mudei o modo de exibição, daí ele cortou. Aqui. O amarelo é uma função, enquanto o vermelho é uma constante, tá? Então, essa é a principal diferença entre essas duas funções. Como não é uma constante? Como vocês estão me dizendo aí que quando vocês apertam o Shift E, ele aparece o chapéuzinho? Ok. Tem calculadora que não aparece. Aí o aluno tem que completar do lado já o número colado com esse E. Como não aparece, então esse erro imagino que não vai acontecer. Certo? Então, a gente estava falando do multicálculo para a gente encerrar essa função. O 2 pontos é um cálculo depois do outro. Esse número E é uma constante que a gente usa bastante, o número E que está aqui e o número π, tanto que nas versões mais novas, esses dois números foram colocados um do lado do outro aqui embaixo, porque eles representam a mesma coisa. E aí, se eu quiser a constante, eu vou aqui embaixo. Se eu quiser a função, eu vou lá em cima, onde está o LN. Então, eles já trocaram de lugar justamente porque dava essa confusão entre usar a constante e a função E na X. E o que faltou a gente falar com relação ao alfa é essas letrinhas, tá? Essa memória eu vou falar depois, mas vocês lembram aquelas calculadoras antigas de padaria, de mercado, que tinham um botão de memória para a gente ir armazenando as contas que a gente ia fazendo? Vocês já viram esse tipo de calculadora? Aquelas calculadoras bem antigas, assim, que todo mundo tinha em casa lá, com um visor de raios, que era pilha e tinha entrada solar também. Qualquer modelo de calculadora mais antiga aí que usava na padaria e no mercado. Aquelas calculadoras tinham uma função de memória, tá? Então, era uma função que permitia a gente armazenando cálculos em um determinado lugar da calculadora. Então, a gente, por exemplo, o pessoal que usava no mercado costumava usar essa função porque aí não perdia a conta ou podia fazer alguma coisa no meio com a calculadora e aquele cálculo estava lá. Esse M da nossa calculadora é a mesma coisa que aquela memória antiga, tá? É uma memória de armazenamento. Memória mais adiciona um número na memória, o memória menos subtrai aquele número da memória, e o M é como se fosse a memória total, qual é o valor que tem lá na nossa memória. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa memória específica do M, tá? Mas a função é a mesma daquelas calculadoras antigas que tinham essa função de armazenar em algum lugar da calculadora. Por enquanto, eu quero falar mais especificamente dessas memórias que estão associadas a essas variáveis, tá? Vocês devem lembrar que em química, em física, a gente tem algumas constantes que a gente usa bastante. Constante molar, número de... sei lá, quem tá aí química, eu não sei nada de química. Tem umas constantezinhas que a gente usa bastante em várias áreas da química, principalmente aquela parte de gases, né? Aparecem essas constantes aí bastante durante cálculos de química e física. Então, o que acontece? Essas letras que estão aqui em cima permitem a gente armazenar um certo número que a gente vai usar com uma certa frequência
em um lugar diferente da memória da calculadora, que não é aquela memória do para cima e para baixo, que pode desaparecer em algum momento. Então, essas letras nada mais são do que variáveis que permitem a gente associar um número a essa variável. Então, como é que a gente faz para guardar um número numa determinada variável? Então, coloquem aí o número do aniversário de vocês na calculadora. O meu aniversário é no dia 16. Então, coloquem aí no visor da calculadora de vocês. Então, se a gente coloca um número, no meu caso é 16, eu quero armazenar. O armazenamento está associado com o botão STO da calculadora. Dê uma olhada. Onde é que está escrito STO aí na calculadora de vocês? Acharam? STO vem de storage. E storage significa armazenar. Acharam aí onde está escrito STO? Na minha calculadora está escrito aqui em cima. Acharam? Na Plus deve estar escrito em cima também, acho que no mesmo lugar aqui o botão. E talvez nas mais modernas está direto o STO no próprio botão. Tá? Acharam? Então, vocês vão ter que ver na calculadora de vocês. Como a minha, o STO, está em cima, em amarelo, para acessar o STO, eu tenho que apertar o Shift. Então, eu vou apertar Shift e STO. Aqui em cima vai aparecer escrito STO. Apareceu na de vocês? Então, vai aparecer o número. E aqui em cima vai aparecer STO. Vou fazer de novo. O número, Shift e o botão que está escrito STO. Se STO tiver escrito no botão em cima, não precisa apertar o Shift. Todo mundo conseguiu fazer aparecer STO aqui em cima? De storage. O número na tela, na entrada, e o STO em cima ali da calculadora. Sim? Mais alguém? Todo mundo apareceu? Então, isso está dizendo, olha, eu acessei o modo de colocar valores. Agora, você tem que me dizer em que letra você quer guardar isso. Aí, vocês podem escolher qualquer uma dessas letras que vocês quiserem. Ah, eu vou escolher o A. Então, eu vou apertar direto, não precisa apertar alfa, porque eu já acionei o botão de storage, então ele já sabe que eu vou ter que escolher uma variável agora. Eu vou apertar direto o botão onde está o A. E vai aparecer uma configuração assim na minha calculadora. Apareceu na de vocês? Talvez na do Gustavo, que é HP, pode ser que o símbolo seja diferente ou fique um pouquinho diferente. Então, quem estava aí, a Isabel e o João já viram isso ontem. Então, deixa eu só ver. A Érica, né? Principalmente a Érica, o Emanuel e o Gustavo para essa primeira parte. O STO só vale para o alfa? Sim. Só vale para o alfa, não. Só vale para essas letras. Para a gente armazenar as letras. Então, de novo, 16. Eu quero armazenar na letra A. O STO só vale para as letras. Deu certo? Isso significa que agora a letra A está valendo o número que eu coloquei. Ah, vamos ver se realmente é isso. Tem duas maneiras de testar. Ou você escreve a letra A na entrada e aperta igual para ela dizer, olha, a letra A vale tanto. Então, como eu quero escrever a letra A agora, eu tenho que apertar o alfa. Então, alfa e a letra A, vai aparecer a letra A. Quando eu apertar igual, vai aparecer o número que está ali. Conseguiram fazer aparecer o número que vocês armazenaram, a letra que vocês escolheram aqui na tela? Seleciona a letra usando o alfa agora e aperta igual. Deu certo? Pessoal que estava ontem à noite, eu não expliquei isso, mas talvez vocês já saibam usar. Essa é uma maneira de você verificar que valor está naquela letra, mas tem outra, tá? Existe um botão, assim como tem o STO, esse RCL, o RCL significa recall. Recall significa lembrar, ou chamar de novo, né? Se você quiser pensar. Lembrar. Então, se você quiser apertar direto recall e a letra A, ele vai te dizer quanto vale a letra A. Tá? João e Isabel, vocês já conheciam essa opção do RCL? Não. Eu apertava no alfa A e apertava igual. Eu também sempre fazia assim.
tá? Então, por que tem essas duas funções nesse botão? Porque é a mesma coisa. O STO é para o mesmo tipo de variável. O STO é para storage, para armazenar, e o RCL é para lembrar, para você me dizer quanto que vale aquela variável. Então, ou eu aperto alfa A igual e vai aparecer o número que está armazenado no A, ou eu aperto recall. Como eu já apertei o recall, apareceu aqui em cima. E como é uma função que só serve para as letrinhas, para o A, B, C, eu não preciso apertar o alfa. Eu aperto direto a letra A e ele vai me dizer quanto vale a letra A. Quanto que vale a minha letra B agora? Eu não coloquei nada na letra B, certo? Então, quanto que vale o B? 0. Quanto que vale o C? 0. Quanto que vale o D? 0. Quanto que vale o A? 16. Tá? Lembra daquela história que eu limpei a memória toda antes? Cada vez que eu limpo a memória, todos os meus números dali desaparecem, tá? Então, esse é um problema. Eu tenho maneiras de limpar só os dados ou só as funções. Mas aí tem que testar e ver qual dos modos não apaga esses dados que estão aqui. Mas tem uma vantagem em usar essa memória das letras. Desliguem a calculadora de vocês. Então, aí, cada um com sua calculadora, desliga a calculadora e liga ela de novo. Chama lá de novo a sua variável que você colocou um número. Ou com alfa A, ou com o recall e o A. Aquele número que você guardou continua armazenado. Apareceu para vocês? Mesmo desligando e ligando a calculadora? Então, lembra a história que eu falei lá de física e química? Você pode armazenar uma variável na sua calculadora, pode até armazenar o resultado da conta de um exercício, mas aí acho meio arriscado, né? Mas posso armazenar uma variável, uma constante que eu vou usar bastante e deixar salvo aqui nas letras. Quantas memórias você tem? Todas essas letras, com exceção do M, que a gente costuma usar para outra coisa, tá? O M também dá para definir, tá? Por exemplo, se eu colocar 25, eu quero armazenar no M. Eu consigo armazenar. O problema é que esse M também é usado para armazenar a outra memória. Daí pode ser que você acabe somando alguma coisa sem perceber e aí o número se perde. Por isso eu recomendo usar só as letras até o Y e deixar o M para armazenar memória, aquela memória do memória mais e memória menos. Certo? Então, com isso a gente viu para que servem todos esses botões que estão aí em vermelho, que são acionados a partir da tecla alfa. As letras servem para a gente guardar variáveis que a gente vai usar com uma certa frequência ou que você quer usar para usar dali a 10 minutos, tá? Não precisa ser algo assim muito importante. O E é a constante E, que é um número irracional que aparece bastante em cálculo, e os 2 pontos é a função de multicálculo que a gente tem, certo? Então, eu vou fazer um intervalinho agora de 10 minutos. Obrigado aí pelo João e pela Isabel que participaram, mesmo eu já tendo falado isso, né? Ontem à noite, um pouquinho com vocês. Então, eu vou fazer um intervalo. E depois do intervalo, eu vou mais ou menos começar na sequência que eu tinha planejado, que é o quê? Se vocês pegarem o manual da calculadora de vocês, independente do modelo, né? Aqui eu estou usando o manual dessa calculadora na segunda edição dela. Os manuais da Cássio, eles são pensados para que o usuário consiga fazer as coisas sozinho. Então, ele tem muito, por exemplo, assim, ó, o passo a passo, ele dá sugestões de cálculo e dá exemplos. Então, ele dá exemplos de como usar aquele botão. Então, vocês podem estudar por conta. Tem muita coisa aqui que eu não lembro como faz, aí eu vou lá no meu manual, dou uma olhada, né? E a mesma coisa para vocês. Ah, a professora falou de armazenar naquela letra A, mas eu não lembro como é que faz isso. Vem aqui no manual, o manual tem índice, se for em PDF, dá inclusive para procurar no PDF, está aqui. Utilização das funções de memória. Vai lá na página 21, vai estar explicado como armazenar e chamar e trocar o valor dessas variáveis, tá? Então, a gente vai fazer um intervalinho aqui até 9h16, 10 minutinhos. Deixa eu parar a gravação aqui um pouquinho. Parei a nossa gravação. A nossa conversa de ontem, mas eu queria começar explicando para vocês que a calculadora, os modos que a calculadora tem, isso vai depender da calculadora, tá? Calculadoras mais avançadas têm alguns outros modos de cálculo, como esse, por exemplo, que eu expliquei na calculadora 991, que faz conversão entre bases, tá? A gente pode escrever um número em diversas bases,
A gente costuma escrever em base decimal, mas eu posso escrever em base binária, que é como o computador faz conta, em base hexadecimal, em base sexagesimal, que é de 60, que é como a gente calcula as horas, por exemplo, a gente usa a base 60 para fazer esse cálculo. Então, para apresentar esses modos, só dando uma passada rápida nos tipos de modo que esse modelo da calculadora tem, a gente vai precisar acessar esse botão de modo que está aqui em cima na minha calculadora, do ladinho do ON. Então, eu quero que vocês apertem aqui no botão de modo da calculadora de vocês e vejam o que aparece nessa primeira tela. Nesse modelo 82 vai aparecer comp, SD e reg, tá? Que são essas três opções que estão aqui. Na 82 ES Plus vai aparecer comp, stat e table. E aí, se for uma calculadora um pouquinho mais avançada, vai aparecer mais do que essas três funções. Pode aparecer outras. Conseguiram fazer aparecer essa tela com comp e mais alguma coisa aqui do lado, dependendo aí da calculadora de vocês, é claro? Sim? Então, o que são essas três funções, tá? A primeira função, que é o comp, é de cálculo normal. Soma, subtração, trigonométrica, funções normais, tá? Esse comp é de computation. Lembra que a calculadora está toda em inglês? Esse comp aí é de computation. Então, cálculos normais. Quando eu inicio a calculadora, quando eu limpo a calculadora e reseto tudo, esse é o modo padrão, tá? Mas se eu quiser me certificar que está no modo padrão, eu venho aqui, aperto 1, não vai aparecer nada lá em cima, a menos daquele D que eu também vou explicar agora. Se tiver um modo diferente, olha só o que eu vou fazer. Modo, e vou escolher esse SD, que é outro modo. Aqui em cima vai aparecer um SD escrito, então vai estar me indicando, ó, não está no modo padrão, está no modo SD, que é Standard Deviation, que é desvio padrão em inglês. Se tiver no terceiro modo, eu aciono ele apertando 3, eu tenho que escolher um determinado tipo de regressão, que eu vou explicar depois, ou melhor, não vou explicar, mas quando eu seleciono um dos subtipos de regressão, vai aparecer aqui em cima um reg. Então, a gente vai usar geralmente a nossa calculadora no modo 1, que é o modo comp. Então, esse 1 é de computation, esse SD é de standard deviation, eu nunca sei standard deviation, tá? Eu nunca lembro se tem S aqui também. Vou dizer que tem S, acho que tem S. Standard Deviation é desvio padrão em inglês. Então, esse SD é por isso, Standard Deviation. O que é esse SD? São funções estatísticas. Nossa calculadora, sim, faz cálculos estatísticos. Quem, por acaso, não apareceu SD, que tem a calculadora um pouquinho diferente, aparece stat, escrito mesmo, tá? As novas aparecem stat porque é mais intuitivo do que simplesmente SD. Cálculos de regressão, se eu selecionar essa função 3 da minha calculadora, eu vou fazer cálculos de regressão. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes. Quem vai ser meu aluno em cálculo numérico, quem fizer cálculo numérico ou álgebra linear ali no pessoal de software, isso aqui aparece lá na disciplina de cálculo numérico com o nome de regressão ou então com o nome de ajuste, tá? É uma técnica numérica que é usada para quando a gente tem um conjunto de pontos e a gente quer obter uma função que, de alguma forma, aproxime aquele conjunto de pontos. Por que eu não vou explicar essa função de regressão? Porque não adianta eu explicar como usa se vocês não souberem o que é. Tá? E aí eu teria que ficar pelo menos umas 3 horas aqui explicando o que é a regressão, como que funciona, quais são aqueles tipos de regressão que tem ali. Então, tem explicado no manual, só que para isso você tem que saber o conhecimento teórico do que é uma regressão linear, o que é uma regressão exponencial, o que é um ajuste linear, um ajuste logarítmico, tá? Por isso que eu não explico, mas quem fizer cálculo numérico comigo lá na quarta fase eu vou explicar e a gente vai usar essa função da calculadora, certo? Então, eu tenho essas 3 opções. Se eu estou no modo de computação normal, eu vou usar 1, ou se eu resetar minha calculadora, sempre vai começar no 1. O modo 2 é o modo estatística e o modo 3 é o modo de regressão. Nos modos 2 e 3, o que a gente faz é
inserir um conjunto de informações para a nossa calculadora e ele vai responder para a gente alguns cálculos estatísticos, por exemplo, a média desses dados, o desvio padrão desses dados, o somatório desses dados, que é uma informação que a gente usa bastante em estatística, o somatório desses números ao quadrado e assim por diante. Tá? Então, esses dois modos precisam que seja inserido um conjunto de pontos. Eu vou fazer um exemplo bem pequenininho, tá? Do regressão, de como que acessa essas informações, e no manual tem vários outros que usam funções um pouquinho mais diferentes, certo? Então, nessa primeira configuração, cálculo normal é qualquer cálculo aqui que a gente for fazer, e eu vou fazer um exemplo pequenininho de como que a gente acessa essas funções aqui do modo estatístico da calculadora. Então, deixa eu colocar uma folhinha aqui, em branco, porque é uma função que é interessante a gente usar. Então, eu estou usando o modo SD ou stat da minha calculadora. Certo? Então, eu quero que todo mundo coloque a sua calculadora nesse modo SD. Então, seleciona lá o modo e seleciona o modo de estatística ou stat. Aqui em cima vai aparecer SD. Quem, por acaso, está com a calculadora que aparece stat, vai ter que escolher mais uma tela. Tá? Vai aparecer essa tela. A sua acho que aparece assim, né, Emanuel? Comp stat table. Isso. Então, você vai apertar 2 e você vai escolher esse cálculo aqui, o 1. Porque a gente vai fazer conta com uma variável. Todos os outros são de regressão, tá? É porque esse botão serve para as duas coisas. Então, quem chegou nessa tela aqui, porque estava escrito stat, escolhe a opção 1. Vai aparecer uma tabelinha de pontos. Apareceu uma tabelinha assim, Emanuel? Sim? Então, aqui nessa tabela, você vai inserir, eu já vou explicar para quem tem outra calculadora como que a gente insere os números. A gente vai inserir 3 notas, vamos imaginar que a gente vai calcular a nossa média das provas. Vamos supor que eu tirei na minha prova 1, 7, na minha prova 2, 5,5, porque estava mais difícil, e na prova 3 a professora deu uma facilitada, eu tirei 8,3, tá? Tá bom, Isabel, sai e entra. Eu espero para explicar na outra calculadora. Então, quem tem calculadora desse tipo, que eu acho que é só o Emanuel. Você vai inserir, Emanuel, esses 3 números que estão aqui. 7, 5,5 e 8,3. Como aparece essa tabela, você vai colocar o número e apertar igual para inserir esse número, ou então para cima e para baixo. Então, a minha primeira nota é 7, aperto igual. O 7 vai aparecer aqui na tabela. 5,5, aperto igual. E a próxima nota, 8,3, e aperto igual. Vai inserir esses 3 números na minha tabela. Conseguiu inserir esses 3 números, Emanuel? Deu certo? Ok. Então, inserir os dados. Eu preciso inserir os dados para poder usar essa função. Pode apertar o AC e sair da tabela. Os dados continuam ali, tá? Porque está no modo estatístico. Ok. Quem tem a calculadora dessa aqui ou a da HP? Como é que a gente faz para inserir os dados? Coloquei no modo estatístico. Tá no modo estatístico, como eu sei, porque está escrito SD aqui em cima. Eu vou inserir os dados. A inserção de dados no modo estatístico é feito com esse botão de memória mais. Na verdade, ele é feito com esse DT que está aqui embaixo em azul. Ah, professora, mas a minha calculadora não tem nada que acione o azul. Tem, é o modo SD. Então, eu vou inserir os dados fazendo o quê? Vou colocar o primeiro número, que é 7, e vou apertar aqui no botão de memória mais, direto. Pronto, ele inseriu o número 7 como o primeiro dado da minha sequência. Conseguiram inserir esse número 7? De novo, escolho o modo de estatística, 7, e vou adicionar isso nos meus dados. Só apertar o botão memória mais. Isabel, Gustavo e Érica. A Érica está usando o aplicativo, né? Daí talvez seja um pouquinho diferente. Conseguiram inserir esse primeiro dado da série? A minha nota 7 da minha prova, da minha primeira prova? Sim? Deu certo?
Isabel, você está ouvindo? Voltou já? Deu? Ok. Vou inserir o segundo número. É só escrever direto 5.5 e o memória mais para inserir. Significa que eu inseri o segundo dado da minha série. Terceira nota, 8.3. 8.3, opa, pode apertar o delete, pode corrigir à vontade. É o número certo? Ok. Aperta a memória mais. Significa que eu inseri 3 dados na minha série de valores. Todo mundo conseguiu colocar os 3 dados, seja na tabela, ou seja, um por um, aqui quando a gente não tem o visor natural? 7, 5,5 e 8.3. São os 3 dados que a gente vai inserir na nossa sequência de informações. Sim? Posso ir para o próximo passo? Ok? Tá. Esse conjunto de dados, eu tenho várias medidas, várias contas estatísticas que eu posso fazer com esses 3 valores. Uma delas é a média de valores. Como que eu calculo a média de 3 números? Eu somo todo mundo e divido pela quantidade de dados. Se eu fizer esse cálculo, eu vou fazer aqui na minha outra calculadora para não tirar os dados que estão ali. 7 mais 5,5 mais 8.3 dividido por 3. A média desses dados é igual a 6,933 e a dízima periódica no 3. Essa é a média. Tem outra medida que eu posso calcular também com relação a esses dados, que é o desvio padrão. A média, a gente denota ela por x barra, tá? Esse é o símbolo que a gente usa em estatística para calcular a média. Eu também posso calcular o que a gente chama de desvio padrão. Não vou explicar aqui qual é a fórmula do desvio padrão, tá? Mas é importante destacar aqui, o desvio padrão, ele mede a dispersão dos dados em algum aspecto, tá? Tem formulinhas lá, mas eu não vou entrar no caso, porque senão eu vou ter que explicar que tem 2 desvios padrões e são 2 formas diferentes. Esse desvio padrão, quando eu estou considerando que os meus dados são a minha população de indivíduos, então é todo o meu conjunto de indivíduos, o símbolo que a gente usa para o desvio padrão é uma letra grega, que é a letra sigma, e um xizinho embaixo. Como que faz a média na minha calculadora? Já vou chegar lá. Você quer calcular a média ou você quer usar o modo estatístico para calcular a média? Eu não expliquei ainda como é que a gente recupera esses dados. Já vou explicar, tá? Eu só estou explicando aqui o que é a média e o desvio padrão. Eu já vou mostrar nas 2 calculadoras como que vocês recuperam essas informações. Tá, Emanuel? Já vou mostrar. Segundinho. A calculadora faz essa média sozinha. Ela faz o desvio padrão sozinho. Só que ela responde esse sigma com o xizinho quando é um desvio padrão da população, que é um determinado valor, e quando os meus dados são dados de uma amostra, a amostra é um subconjunto da população, tá? O símbolo que a gente usa é SX. A gente tem a média, a gente tem um desvio padrão, e a gente tem também um outro número estatístico que a gente usa bastante, que é o somatório dos X que estão no meu conjunto de dados. Só a soma, sem fazer a média, tá? A gente denota assim. Somatório do x contém 3 de i igual a 1 até 3. Esse símbolo significa somatório. Se eu somar 7 mais 5,5 mais 8,3, 7 mais 5,5 mais 8,3, esse cálculo dá 20,8. Tá? Esses 3 são 3 valores estatísticos que a gente costuma utilizar. A média, o desvio padrão e o somatório do x. Tem outros, a calculadora de vocês calcula outros valores importantes, tá? Mas esses são 3 valores que a gente consegue obter aqui da calculadora. Então, agora vamos recuperar esse cálculo que a calculadora fez sozinho. Eu só fiz a conta aqui para vocês poderem conferir com o resultado que ela vai mostrar lá. Então, quem tem a calculadora igual a essa? Tá com isso aqui na tela? Se sim, aperta o AC para tirar. Quer dizer, já coloquei os meus dados, já vou explicar as outras calculadoras, tá? Primeiro essa aqui. Coloquei os meus 3 dados,
Estou com o meu SD aqui em cima, certo? Apertei AC. Ficou a tela em branco. Tá a tela em branco aí, Gustavo, Érica e Isabel? Ficou com a tela em branco? Ainda no modo SD, tá? Modo SD ligado. Como que eu vou recuperar? Essas informações são cálculos que ele fez, certo? Para recuperar essas informações de estatística, eu vou usar o S-soma, que está em cima do 1, e o S-var, que está em cima do 2. Quem tiver algum modelo diferente, pode ser que esteja só escrito stat em cima do botão 1. É o mesmo caminho. Como o stat, ou o S-soma, ou o S-var estão em amarelo, como é que a gente faz para acionar essas funções? Toda vez que eu tenho uma função que está em amarelo, eu preciso apertar o Shift. Então, apertem Shift 1. Vai aparecer isso aqui na tela de vocês. Apareceu? Os meus dados já estão inseridos. Eu vou apertar Shift 1. Ele vai me mostrar algumas informações de somatório. O somatório dos x ao quadrado, que é uma informação estatística que a gente usa. O somatório dos x e o número de pontos que eu tenho. Esse número de baixo não é a resposta, é o botão que você precisa apertar para acessar aquela resposta. Vamos acessar então qual é o somatório dos x apertando o botão 2 e apertando igual. 20,8. Está aqui. O somatório dos meus x é 20,8. Conseguiram acessar essa informação, esse cálculo que a calculadora fez? Quem tem a calculadora do Stat é o mesmo funcionamento, tá? Vai lá, Shift 1 e seleciona. Ah, eu quero os somatórios, então eu vou apertar 3. Essa aqui é a sua, tá, Emanuel? Shift 1 para acionar os stats, eu quero o somatório, que é a letra 3. Ah, eu quero o somatório do x ou eu quero o somatório do x ao quadrado? Eu quero só do x, então eu vou apertar 2. E aperto igual. 20,8. Todo mundo conseguiu na sua calculadora mostrar o somatório dos x? Se não, agora é o momento, se caso contrário, cale-se para sempre. Quem tem a calculadora um pouquinho diferente, né, João? Eu acho que é no Options, né? Que vai para mostrar. Você clica no Shift Stat, aí depois você clica no Sum, aí você tem o somatório ao quadrado e o somatório normal. Shift Sim, Stat. mas o teu... Ah, deixa eu ver, peraí. É que a minha calculadora é um modelo antes da tua. Daí é um pouquinho diferente. Ah, é o mesmo, né? Isso, Shift Stat. Então é no mesmo lugar, né? No 1, em cima do 1. Ok, é porque a minha é no botão de Options aqui em cima. Por isso que é um pouquinho diferente. Certo? Então, todo mundo conseguiu acessar. A gente inseriu os dados, certo? Usando o botão do Memória Mais. Todo mundo conseguiu acessar o somatório dos x e conferiu, deu certinho? 20,08? Beleza. Mas ele não faz só isso. Ele mostra também o somatório dos x ao quadrado e o número de pontos. Será que vocês poderiam me dizer, acessando aí na calculadora de vocês, quanto que é o somatório desses x ao quadrado? Depois a gente vai fazer para conferir, tá? Vocês conseguem acessar para mim quanto dá isso? O João está dizendo que é 148,14. Vamos ver. Shift Stat, eu quero as somas dos caras ao quadrado. Igual. 141,14. Vamos na nossa calculadora. Aperta C de novo. Vamos lá recuperar as somas. Shift 1 para recuperar as somas. Eu quero essa soma aqui, então eu vou apertar 1 e o igual. 148,14. Tá. Isabel, Gustavo, Érica, conseguiram fazer aparecer o somatório dos x que estão aqui? Ou do x ou do x ao quadrado? Sim. 148,14. O que você não está entendendo, Gustavo? Como que acessa? Como que coloca os dados? Ou tudo desde o início? Porque eu estou usando calculadoras diferentes, tá? Por isso que eu estou tentando explicar com a calculadora mais simples e com a sua calculadora também.
Tenta só elaborar um pouquinho mais a sua pergunta. O que especificamente você não está entendendo? Eu posso fazer de novo aqui, não tem problema. Posso começar de novo aqui na calculadora que parece-se mais com a sua. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Vamos tentar fazer de novo? Tá. Quando você falou que você fez a média, você fez assim. 7 mais 5,5 mais 8,3. E dividiu por 3, foi isso? Você fez a conta e calculou a média. Foi isso? Ou você inseriu... Tá, então vamos lá de novo, ó. Vou colocar minha calculadora no modo estatístico de novo, tá? Deixa eu explicar como é que funciona isso na calculadora, vamos recapitular. O modo estatístico, ele é um modo onde o usuário passa os dados para a calculadora e a calculadora retorna informações associadas àqueles dados, como, por exemplo, média e desvio padrão, que são medidas estatísticas. O usuário não precisa fazer as contas, ele simplesmente precisa passar os dados para a calculadora. Então, vamos passar os dados para a nossa calculadora. Tá? Então, eu vou vir aqui, faz aí comigo, no modo estatístico. Eu vou escolher essa função, porque é um cálculo com uma variável só. É só informações numa lista, não é um par ordenado de números. E vou escolher a opção 1. Você chegou nessa tabela que está aqui, parecida com a minha? Sim. Então, agora a gente vai inserir esses 3 conjuntos de dados. O 7 igual, o 5,5 igual e o 8,3 igual. Então, eu tenho 3 valores na minha tabela de dados. Você conseguiu inserir esses 3 números na tabela? Ok. Isso significa que eu já passei para a minha calculadora todas as informações que ela precisa. Eu passei os dados. Todas as contas daqui para frente, a calculadora vai fazer sozinha. Eu não vou precisar fazer. Eu só preciso acessar essa informação que a calculadora já fez. Para acessar essa informação, você aperta no AC para sair daquele modo, tá? Para sair do modo de tabela. E a gente vai acessar as informações. Na sua calculadora, esse acesso vai estar aqui em cima do botão 1, onde está escrito Stat. Não está escrito Stat em cima do botão 1 da sua calculadora? Está escrito, não está? Então, eu vou acessar essa função. Eu vou acessar as informações. Eu já passei os dados. Para acessar como o Stat está em amarelo, eu vou apertar o Shift e o Stat em seguida. Vai aparecer uma tela como essa. Apareceu? Essa tela tem várias opções. Eu posso escolher o tipo de cálculo que eu vou fazer. Eu posso pedir para que a calculadora me exiba somatórios, que é o que a gente vai pedir agora. Me dê algumas informações de mínimo e máximo. Me mostre os dados. Data é dado em inglês. Ou me mostre as minhas variáveis. Como eu quero o somatório do x nesse momento, eu vou selecionar a opção que tem soma. Esse sum é soma em inglês. Portanto, eu vou apertar o botão 3. Esse não é o valor do somatório, é só como eu acesso essa informação. Então, você vem aqui no seu teclado e aperta 3. Apareceu essa tela agora para você? Sim. É porque agora eu tenho que fazer mais uma decisão. Esse não é o valor dos somatórios, é como eu acesso essa informação. Eu quero o somatório dos x primeiro. Então, eu vou apertar o botão 2. Na tela, ele vai escrever somatório dos x. Apareceu isso? Esse símbolo de somatório e os xzinhos do lado. Isso não é o valor do somatório ainda. É só para dizer, olha, você vai acessar essa informação. Quando eu apertar o igual, vai aparecer o somatório do x que a minha calculadora já fez por conta. Eu não precisei pedir para ela calcular. Dando os dados, ela faz isso sozinha para mim. Entendeu a sequência? Essa função de estatística, o usuário só tem que dar as informações. Ó, toma. Ela faz todo o cálculo. O que o usuário precisa saber é acessar
essa informação. Para acessar o somatório do x ao quadrado, por exemplo, eu vou fazer isso aqui, shift, soma. Agora vale para todo mundo. Todo mundo acessou a informação do somatório do x ao quadrado? 3. E agora eu quero 1, porque eu quero o somatório do x ao quadrado. 1. Aperto igual. Todo mundo conseguiu fazer? Deu certo agora, Emanuel? Conseguiu fazer aparecer esse 148.14? Beleza. É um modo diferente da calculadora. A calculadora faz a conta para você. Essa é a vantagem, tá? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer aparecer esse 148.14? Sim? Os demais agora. Sim, eu só quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Esse somatório dos x é um cálculo que a gente usa em estatística. Ele não é pegar esse número e elevar ao quadrado, tá? Essa conta aqui, o que ela vai fazer vai ser pegar o 7 e fazer ao quadrado, mais o 5,5 ao quadrado, mais o 8,3 ao quadrado, tá? Esse é o cálculo. Então, é isso que eu quero dizer com o somatório dos x ao quadrado. Se fosse tudo, a soma toda ao quadrado seria assim. Quando eu escrevo aqui, é porque eu vou somar cada x desse ao quadrado. Vamos conferir se essa conta está certa? Quando a calculadora está no modo estatístico, você também pode usar ela para fazer conta normal, tá? Ó, vem aqui, aperta AC, ela continua no modo estatístico, as coisas continuam armazenadas ali. Vamos fazer esse cálculo. 7 ao quadrado, mais 5,5 ao quadrado, como é positivo, não preciso do parênteses, mais 8,3 ao quadrado. Quando vocês inseriram esse cálculo fazendo manualmente e vocês apertam igual, deu o mesmo número? 148,14? Então, não é a soma toda ao quadrado, é cada x desse ao quadrado, tá bom? Por isso que é um cálculo um pouquinho diferente, que a gente usa bastante em estatística, esse cálculo dos somatórios do x ao quadrado. Apareceu 148,14? Sim? Só para vocês conferirem que a conta da calculadora está certa, tá? É só para a gente fazer essa comparação. Para a gente encerrar, o que a gente não acessou ainda? Esse já foi. Esse já foi. A gente não acessou essas informações aqui, ó. Quando a aula acabar, eu tenho que tirar a calculadora do Stat. Pode ser, tá? Quando eu tirar ela, eu vou vir aqui no modo e seleciono 1. Só tem um problema. A hora que eu colocar no modo 1, que é o modo de cálculo, independente da sua calculadora, aquilo que você tinha armazenado desaparece, tá? Só esse cuidado que tem que ter. Assim que você mudar, quando você mudar do Stat para o Comp, que é o modo normal de cálculo, os dados que foram inseridos vão desaparecer. Não façam isso agora, porque eu queria que vocês recuperassem essas duas informações de média e desvio padrão. Tá, Emanuel? Para mudar de modo, faz modo e 1 para colocar no modo normal. Mas a hora que você fizer isso, os dados que tinham antes sumiram. Aí tem que colocar de novo, completar a tabela de novo e assim por diante. Vamos acessar as informações de média? Agora vocês vêm aqui, ó, SSUM e SVAR. Quem tem só o escrito stat, vai no mesmo botão do stat, só que onde está escrito variável, tá? Então, para acessar a média, a gente vai apertar Shift e o SVAR. E aqui tá aqueles símbolos que eu falei para vocês, ó. O primeiro é a média. Conseguiram fazer aparecer essa tela aqui na calculadora de vocês? Quem tem a calculadora que não é visor natural é Shift 2, porque é o SVAR. É onde está o cálculo com as variáveis que foram fornecidas. Quem tem a calculadora com visor natural que tem o stat é Shift 1, aqui onde está escrito VAR, que é o 4, para aparecer essa tela aqui. Todo mundo conseguiu fazer aparecer essa tela que tem média, desvio padrão da população e desvio padrão da amostra, ou essa tela aqui? Sim? Então, vocês podem me dizer se realmente a média que a calculadora mostra é 6,933333? Vamos lá. Como eu quero a média, eu vou apertar o botão 1 e o igual.
Tá aqui a minha média com todas as casas decimais. Certo? Então, ela calcula também a média. Não falei aqui como que é calculado o desvio padrão. Só falei que o símbolo que a gente usa para o desvio padrão, quando é uma população e quando é uma amostra, é diferente. Ah, professora, mas o meu, quando eu vou lá para mostrar os outros cálculos, não parece muito aquele X embaixo que a professora colocou. Limitação do gráfico da calculadora. Então, na calculadora, ele meio que fica assim, ó. Parece uma cereja, assim, com um X do lado. Tá? Fica assim. E o outro também fica S e um X do lado. Não é que é SX, é S índice X, só que a calculadora não consegue fazer esse desenho. Então, para encerrar, eu queria que vocês me dissessem o seguinte: quanto é o desvio padrão desses dados do sigma e quanto é o desvio padrão do S? Acessem essas duas informações na calculadora de vocês, já que eu não dei qual é a fórmula do desvio padrão, e coloquem no chat quanto vale o desvio padrão com o sigma e quanto vale o desvio padrão com o S. Essa letra aqui é uma letra grega que a gente chama ela de sigma. Quem tem a calculadora com visor natural, vai lá no Shift 1. Essas informações estão no VAR. E aí seleciona se você quer o 2, o 3 ou o 4. Ah, conseguiram achar então? Então vamos ver. Quanto vale o sigma? Esse aqui é o desvio padrão se eu considerar esses dados como os dados de uma população. Vamos ver se bateu. 1.14406682. Isso mesmo. Então, aproximadamente, como eu não vou copiar todas as casas, 1440, vou botar 41, tá? Vou arredondar aquele 0 para 1, porque depois dele vem um 6. E o SX, vamos ver, Shift var 3 igual 1.40, o da população, a amostra menos 1 é maior, realmente, 4012. Tá? Eu arredondei aqui, ó, a casa decimal, certo? Então, essa função, João, diz pra gente aí, diz pros colegas que ainda não vão começar o curso agora, ou que ainda não fizeram estatística. Essa função a gente vai usar ou não em estatística? Pra caramba. Tudo que vocês imaginarem, vai essa fórmula aí, gente. Tem que calcular média e desvio padrão, né, João? Nossa, exatamente. O tempo todo, tá? E aí, se você souber usar esses dados na calculadora, ajuda muito. Na hora da prova, como o João já sabe, tem que fazer a conta, porque a professora tem que ver se vocês fizeram a conta. Mas dá para usar a calculadora para conferir, tá? Isso também está no manual, explicadinho. Né? Amanhã eu vou continuar falando desses modos aqui da calculadora, já que a gente está só na primeira tela, tá? Tem mais 3 outras telas. Mas esse cálculo de estatística é um cálculo bem importante para que vocês saibam utilizar. Lá no manual, eu vou até deixar ele lá depois, se a gente for aqui no manual, lá tem, tá? Aqui, ó. Todas as calculadoras vai ter. Mas lá na página 32 do meu manual, deixa eu ver aqui lá pela 32. Eu botei um monte de página, daí a numeração aqui não fica mais. Tem todos esses cálculos que a gente fez, ó. Como inserir os dados, como acessar as informações, o que tem de informação, como que acessa cada uma delas. Inclusive, tem um exemplo aqui para quem quiser treinar. Ele pede, então, para inserir essa sequência de dados e para calcular desvio padrão, número de pontos, somatório do X, tá? Então, tudo isso que eu estou fazendo tem na calculadora também. Basta aí vocês quererem dar uma olhada e estudarem por conta, tá? Mas essa função é uma função bem importante que eu tenho certeza que vai ajudar vocês de agora para frente, certo? Então, obrigada aí pela presença. Espero vocês amanhã. Quem